Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e que todos sejam fiel à palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel com todos nós aqui na face da terra, porque nós somos imagem e sua semelhança. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. E vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para fortalecimento da graça de Deus que está sobre nós, para que nós não venhamos a fugir dessa tremenda responsabilidade que Deus, o Senhor, teve por cada um de nós, que Ele enviou o seu Filho amado, para que novamente nós pudéssemos estar na Tua presença, bendizendo e louvando o Teu santo nome. Vamos ler no livro, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, 3, 4, 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor: olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. No versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. No versículo 4, ainda não assististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. No verso 5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco contra filhos. Já esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. No versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Glória, é muito importante. Ó maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, nós acabamos de ler alguns versículos da Sua palavra. Ó Pai Santo, antes de tudo, eu quero, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus defeitos, pelos meus erros, por tudo aquilo, ó Deus, que eu falo, que eu penso, que eu raciocino. Senhor, porque Teu é o poder, a graça e a glória para todos sempre. Eu, Pai, não sou ninguém, mas na palavra de Deus está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso, e por esta razão, meu Pai, eu tenho que me encurvar diante de Ti, porque o Senhor é o soberano sobre todas as coisas e não há outro Deus que possa nos garantir, que possa nos oferecer, porque ninguém tem nada para nos oferecer, a não ser o Senhor, que Ele ofereceu o seu único Filho para que nós pudéssemos crer e ficar livre do pecado, do castigo na eternidade, porque Satanás está condenado eternamente e aqueles que não voltarem para o seu Deus, juntamente com Satanás, está condenado, porque o dia do juízo virá e nós vamos passar por julgamentos. E aquele que estiver livre será livre eternamente, mas aquele que está condenado será condenado eternamente. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras maravilhosas que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá a tua graça, o teu poder. Abra a nossa mente para que possamos ser livres da condenação. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria e conhecimento da sua palavra, para que nós possamos, Senhor, levar a sua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus amado, eu te agradeço por estes momentos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos e amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, neste momento eu estou aqui falando algo que não só para mim, mas para todos nós, que Deus vai fortalecer-te se você observar a palavra de Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor, Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele prometeu que nos enviaria o seu Filho para nos libertar da escravidão do pecado. E assim foi consumado. O Senhor Jesus Cristo veio e ali na cruz do Calvário, Ele nos comprou com o seu sangue que foi derramado por todos nós. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meus amigos, talvez nós pensamos esse sofrimento que nós estamos passando nos dias de hoje, isso não acaba. O nosso sofrimento é muito. Muitas vezes nós passamos até necessidade nas nossas mesas, que falta algo para nos alimentar. Mas ali, Paulo escreveu, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé. Nós temos que sempre fazer estas coisas, todos os momentos, todos os dias, principalmente quando estamos passando por momentos difíceis, atribulados.
Nós temos que observar o que aconteceu com o Senhor Jesus lá no passado. Ele nunca afrontou alguém, a não ser aquele dia que, quando ele foi no templo, ali eles estavam fazendo do seu templo covil de salteadores, negociantes, vendendo e comprando, negociando coisas que não era para ser feito ali naquele local, porque aquele local foi criado para que a palavra, para que fosse falado o amor do Senhor, para que fosse anunciado o amor do nosso Pai, para que fosse falado da salvação que o Senhor Jesus nos trouxe e nos deu de graça. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada, ou seja, dentro de casa, ou seja, em qualquer lugar que nós estivemos. Mas só que ali, naquele momento, o Senhor Jesus afrontou todos aqueles negociantes e derribou as suas mesas e expulsou todos da casa do Senhor, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor algo para negociar, para se enriquecer aqui, mas eles não criam que Deus poderia lhes dar a salvação, que Deus poderia lhes livrar dos pecados. Eles não acreditavam nisso, e por isso eles estavam fazendo da casa de Deus covil de ladrões, de salteadores e roubadores das leis. Meus amigos, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus suportou a cruz por causa de mim, por causa de você. E naquele dia que ele expulsou todos aqueles homens cruéis do templo, ele já sabia que ele iria ser desprezado, ele iria ser afrontado. Ele sabia de tudo isso, mas tudo aquilo que passou por ele foi por causa de mim, foi por causa de você, foi por causa do mundo que vive no pecado até nos dias de hoje. A gente ouve cada coisa que nós, com consciência, com entendimento, com sabedoria, nós desfaz de toda esta grandeza que ele veio nos trazer. E aí está espalhado. Todos os dias você pode anotar que alguém está falando da palavra de Deus, que alguém está falando do amor de Deus, que alguém está falando que o Senhor Jesus Cristo veio por sua causa, por minha causa, por nossa causa. E nós viramos o rosto, nós tapamos o ouvido para não ouvir, nós viramos o rosto para não ver o que passou com o Mestre, o Senhor Jesus. Porque depois de todas essas coisas que ele passou, que ele sofreu, que ele foi humilhado, ele está assentado à destra de Deus para nos aliviar, para nos dar a graça ou a força, para nos dar a sabedoria, que a sua palavra permanece para sempre. Com
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. E nós não considera nada. Nós só consideramos aquilo que nós achamos que é bom para nós. Aqui nós só consideramos aquilo que pode que seja passageiro. Mas aquilo nós consideramos. Mas aquele que suportou traz contradições dos pecados contra si mesmo. Nós não consideramos. Nós deixamos de qualquer forma. Nós não criamos nada para que nós possamos ser libertos verdadeiramente pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque o Senhor Deus, Ele não obriga ninguém. Porque está escrito na tua palavra que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é por isso, mas a palavra de Deus, ela é lícita para você e ela convém que você toma isso por responsabilidade e que guarde em seu coração as palavras e que guarde os mandamentos do Senhor, porque tudo isso, meu amigo, minha amiga, provém pela fé. Se você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, porque Ele entregou a vida dele por você, eu tenho certeza que tudo vai mudar na sua vida. Você não vai ter mais medo de nada. Tudo você vai afrontar de cabeça erguida, dizendo a Satanás que Satanás, ele não pode intervir em sua vida. Ele pode fazer algo que você vai passar por tribulações, mas te derrotar jamais. Ele não vai te derrotar. Porque todos nós que seguimos os conselhos do Senhor Jesus Cristo, que seguimos os mandamentos do nosso Deus Criador, nós não somos bem vistos por Satanás. Nós não somos bem sucedidos por Satanás. Ele sempre traz algo para que nós possamos adoçar a língua. Mas depois ali daquilo vem o fel amargo, no qual ele vai aplaudir. Eu não te falei que eu sou isso, mas primeiro ele derramou o mel, mas depois ele veio com o fel. Mas veio o Senhor Jesus Cristo com o sangue e nos purificou de todas aquelas imundícias. Mas nós ainda continuamos no pecado. Nós continuamos a defender as causas do inimigo. Meu amigo e minha amiga, vejam bem, preste bem atenção no que está acontecendo no mundo. Presta bem atenção o que já aconteceu no passado com algumas pessoas. Nós pensamos, nós acreditamos que não tem jeito, mas a grande liberdade é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu amigo e minha amiga, esse caminho está aí para nós seguirmos a hora que nós quiser, porque Deus não obriga. Deus não pega você pro colarinho da camisa e joga você no caminho do Senhor Jesus, não. É pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria, que Ele faz, que Ele te aceita. E Satanás não, Satanás põe um mel na sua boca. Satanás, ele passa a mão na sua cabeça. Ele te mostra o reino do mundo,
Mas depois ele te mostra o abismo que você está próximo. E quando você está próximo do abismo, ele te empurra no abismo. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, o nosso Deus poderoso, ele não ensina desse jeito, porque na sua palavra ele não ensina essas coisas. Porque todos aqueles que foram fiel ao Deus, eles passaram por dificuldade, porque Satanás vinha espinhando ele. Igual aquele homem por nome de Jó. Aquele homem era fiel ao seu Deus, que quando seus filhos iam festejar com os seus amigos, no outro dia Deus queimava incenso em sacrifício aos pecados dos seus filhos. Mas um certo dia, Satanás chegou perto do Senhor e o Senhor disse: o que fazes? Ele falou: eu estava rodeando a terra. E o Senhor disse: você tem visto meu servo Jó? Como ele é fiel e como com tudo ele está próspero. Satanás falou: mas é lógico, por causa disso, por causa das suas bênçãos. Você põe tudo nas mãos dele e tira para você ver aquilo que você colocou nas mãos dele, se ele não blasfema contra você. O Senhor Deus disse a Satanás: jamais ele faz isso. Você quer concluir, ver se ele vai contra os meus mandamentos? Tira tudo que ele tem, só não toque em sua vida. E assim Satanás foi todo sorridente, falou: essa eu ganhei. Mas ele ficou derrotado, porque ele tirou tudo o que Jó tinha, até os seus próprios filhos, as suas filhas. Mas Jó sempre fiel, e dizia: quando eu vim aqui, eu não tinha nada. Eu vim nu, e nu voltarei para o Senhor. E assim o Senhor Deus recebeu aquelas palavras fiéis, verdadeiras, lindas, e Satanás foi derrotado. Satanás ficou envergonhado na presença de Deus por causa de Ló. E assim devemos ser, assim devemos fazer, porque Satanás não tem autoridade sobre nós, porque o Senhor Deus já disse: nele não tocarás. E assim Satanás não vai tocar em você não. Mas se você dá ouvido a ele, ele vai acabar com tudo que você tem, e ainda acaba com você também. Ele acaba com a sua família, ele acaba com os seus netos, com os seus filhos, com o seu lar, com o seu marido, com a sua esposa. Ele acaba com tudo, meu amigo e minha amiga, e acaba com você também. Porque aqui está assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa, meus amigos e minhas amigas. Quando Deus corrige alguém que ama, certamente Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você próspero. Ele quer ver você livre de enfermidade. Ele quer ver toda a sua família unida. Ele quer ver tudo que você tem em prosperidade. Meu amigo, porque Deus, quando Ele nos corrige porque nós estamos certamente
observando outras coisas. E quando nós estamos observando outras coisas, nós podemos cair no laço da perdição do inimigo. Ele pode nos derrotar. Mas Deus açoita somente aquele que recebe o seu filho. Aquele que ele recebe por filho. O Senhor aceita somente estas pessoas que recebe o seu filho, que ele recebe por filho. Porque, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus é digna, é fiel. Ela nos ensina a viver na presença de Deus. E assim vamos observar, vamos fazer conforme nos manda a palavra de Deus, para que nós possamos ser servo do Senhor, ser fiel a Ele, porque Ele é fiel a nós. E quando Deus diz sim, nada pode dizer não, porque não tem conhecimento maior do que o nosso Deus. Meu amigo e minha amiga, meu amado irmão querido, eu fico por aqui e que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra. Ó Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, acabamos de lançar a semente, ó Senhor. Eu te peço, Pai, para que essa semente caia em boa terra. Ó Pai, eu não sei falar muito bem, eu não sei pronunciar as coisas muito bem, mas uma coisa eu sei falar, que o Senhor Deus ama o pecador, mas o Senhor Deus também ama o pecado. Ó Senhor, eu te peço para o Senhor abençoar a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, os filhos dos meus irmãos, a família dos filhos dos meus irmãos. Ó Pai, e se há algo que o diabo quer destruir, e que ele seja amarrado, e que ele seja lançado na escuridão aonde ele devia de estar. Não destruir as famílias, não destruir aqueles que têm a bênção de Deus. Ó meu Pai, eu te agradeço aquelas pessoas que se encontram enfermos, também eu te peço ao Senhor, leva a eles, ó Pai, a cura, para que eles possam restabelecer, para que eles possam, e eles também têm que crer no nome do Senhor Jesus, porque Deus ama aquele que o recebe, e todo aquele que crê, o Senhor abençoa. Ó Deus, eu te peço que o Senhor seja comigo, seja com minha família, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa semear a sua palavra sem medo, que Satanás venha a destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu por todas estas coisas para nos livrar de toda condenação que o pecado veio e colocou um jugo sobre nossos ombros. Mas este jugo o Senhor Jesus tomou de cada um de nós e Ele colocou em seus ombros, para que nós pudéssemos ser felizes, viver na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.